O declínio técnico do Internacional é algo claro e notório na temporada 2025. Um Inter que sempre leva gols no início das partidas, que sempre entra desconcentrado, desatento, toma gols bobos e precisa acordar urgente, porque não parece que esse Inter aqui pode brigar por algo grande, o que é o grande objetivo da temporada 2025. Ricardo Matias, a joia da base, evitou o pior aqui no Beira-Rio, porque sim, o Inter esteve muito próximo de sair derrotado contra o Mirassol, que vai brigar para não cair no Campeonato Brasileiro dentro da sua casa. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Para tu fazer o teu registro, vai no link que tá na descrição e no primeiro comentário fixado desse conteúdo. E Mais Ágil Assessoria, se tu tá precisando de dinheiro rápido, se tu tá precisando de uma ajuda, como o Inter aqui no Beira-Rio esteve precisando de ajuda contra o Mirassol, aciona a Mais Ágil. Tem o WhatsApp na tela e tem também o meu link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, porque a Mais Ágil vai te ajudar em até 1 hora a sacar o teu FGTS, teu fundo de garantia que tá parado, muitas vezes tu nem sabe o valor que tem lá guardado e a Mais Ágil vai te ajudar te informando esse valor e te ajudando a sacar o quanto tu desejar em até 1 hora. Chama o pessoal da Mais Ágil, tá certo? Bom, gente, aqui no Beira-Rio, mais um jogo modorrento, mais um jogo ruim do Internacional de Roger Machado, que teve grande parte dos seus titulares em campo e que fizeram uma atuação pífia com o Internacional. Pífia a atuação do Inter aqui contra o Mirassol, que tinha que vencer, era obrigado a vencer esse jogo de hoje. É verdade que o Inter veio de uma grande vitória contra o Nacional em Montevidéu pela Libertadores, agora depende só de si para passar para as oitavas, mas uma coisa é clara, com esse futebol aqui, que o Inter apresentou contra o Mirassol em casa, o Inter não vai longe na temporada, gente. Com esse futebol não vai longe. Eu acredito que esse mesmo treinador, que fez o Inter ter 16 jogos de invencibilidade ano passado, 17 jogos de invencibilidade esse ano em 25, pode tirar mais desse time, que esse time tem mais qualidade. Que esse time tem mais qualidade. E eu sempre digo, quando é um ou outro jogador numa má fase técnica, é um outro jogador numa má fase técnica. Agora, quando tá todo mundo numa fase técnica ruim, é dedo do treinador, é do trabalho que não tá conseguindo tirar, nesse momento pelo menos, aquilo que se espera do grupo de jogadores. E o Roger não tem conseguido tirar aquilo que se espera desse grupo de jogadores. Foi um jogo em que o Inter poupou, a gente falou no vídeo da tarde, Vitor Gabriel e Fernando ficaram nem relacionados, os demais começaram o jogo, tá? O Inter começou tendo Antony no gol, Aguirre na direita, Vitão e Juninho a zaga, Juninho na vaga do Vitor Gabriel e o Bernabei na lateral esquerda. Ronaldo, primeiro volante, na vaga do Fernando, Bruno Henrique, Thiago Maia, Alan Patrick e Wesley e Ricardo Matias na frente, o time que jogou contra o Nacional em Montevidéu no meio de semana pela Libertadores, tá? No início do jogo, o Inter até tem uma chance com 2 minutos, uma combinação do Alan Patrick, do Thiago Maia, um passe pro Ricardo Matias, que bate por cima do goleiro e perde um gol feito ali, a bola bate na trave, na bola do menino, só que aí, de novo, o Inter toma um gol no início do jogo, com 8 minutos, uma jogada pelo lado esquerdo, cruzamento para a área, a bola foi em cima do Aguirre lá do lado esquerdo e o cruzamento em que o Gemes, jogador do Mirassol, estava atrás do Bernabei, o Bernabei estava marcando ele, o Bernabei estava vendo o Gemes e conseguiu deixar o Gemes passar na frente dele para finalizar na pequena área. E aí ele só empurrou pro fundo das redes. E aí é um abraço. Aí é um abraço. E aí é 1-0 Mirassol. E aí começa o desespero de novo, um Inter que toma um gol no início dos jogos. O Inter tem feito isso em todos os últimos jogos, sem exceção. Contra o Nacional só não aconteceu porque o gol do Nico Lopes foi anulado, porque ele faz um gol com 3 minutos lá em Montevidéu também. Tá? Então o Inter tem que corrigir isso urgente. Tá tomando muitos gols no início das partidas. Tá? E aí, depois disso, não tem jogo, porque o Mirassol trava lá atrás, mas tenta sair em contra-ataques, dá a bola pro Internacional, e nesses contra-ataques o Mirassol quase faz 2 gols claros.
O Mirassol tem duas chances claras, uma jogada pelo lado esquerdo, que do bico da grande área o atacante do Mirassol finaliza e ela desvia. O Antony tá vendido, caído e ela quase entra no gol, meio que bate ali na rede pelo lado de fora. E depois uma chance de cabeça, num bate-rebate na área, que a zaga do Inter não consegue tirar. O jogador do Mirassol consegue cabecear sozinho na pequena área. A sorte é que ele errou o gol. Poderia ter sido pior o primeiro tempo pro Internacional. Foram 20 minutos de jogo horrorosos aqui no estádio Beira-Rio. E aí, a partir dos 30 minutos, o Inter cria algumas chances, mas cria chances porque é melhor na qualidade dos jogadores, porque não estava merecendo criar grandes chances, não estava jogando um grande futebol no primeiro tempo. Tem a bola aos 32 minutos, que é uma parede do Ricardo Matias pro Bruno Henrique bater, ela bate na defesa, aí depois, na jogada seguinte ali, no mesmo ataque do Inter, tem uma dobradinha do Alan Patrick com o Bernabé, e o Alan Patrick bate fraco dentro da área sozinho, tá de frente pro goleiro, ele bate fraco na bola. Aos 42 minutos, o Alan Patrick bate uma falta na barreira que cai nas mãos do goleiro sem nenhum tipo de problema, tá? E aos 47, a grande chance do Inter no primeiro tempo, aos 47, nos acréscimos. Contra-ataque, o Wesley entorta o Reinaldo, chuta quase na marca do pênalti de frente pro goleiro, ele podia colocar em qualquer canto que o goleiro não ia pegar, ele fuzila no travessão e perde a chance de empatar pro Inter ainda no primeiro tempo. Mas foi um primeiro tempo tenebroso do Inter até os 20 minutos, dos 20 aos 47, 48 que teve de acréscimos na primeira etapa, um Inter que também não fazia um grande jogo, mas conseguiu ali numa qualidade ou outra criar algumas chances, tá? No intervalo, o Roger faz uma troca só, ele bota o Gustavo Prado na vaga do Thiago Maia. Gente, o esquema com 3 volantes ruiu, não deu certo. E não tem problema o Roger admitir que deu errado o sistema com 3 volantes. Não tem problema ele admitir que deu errado o sistema com 3 volantes. E aí no intervalo ele troca, bota o Gustavo Prado na vaga do Thiago Maia. Até os 11 minutos o Inter não cria nada no jogo. No início do segundo tempo, não cria nada. Nos 11 minutos, o Alan Patrick dá um passe pro Bernabé na área, ele cruza, a bola desvia, e aí quando volta, o Bruno Henrique bate fraco também, quase na marca do pênalti. Ele quase recua pro Walter, que defende e ainda dá rebote, e o Reinaldo tira. Poderia ali ser o empate do Inter, apesar de, repito, o Inter não estar merecendo naquele momento o empate dentro da partida. 3 minutos depois, tem um cruzamento pro Ricardo Matias, ele divide, tenta dar de biquinho, não consegue, aí o Roger faz mais uma troca, tira o Bruno Henrique, sai vaiado aqui do Beira-Rio para botar o Oscar Romero, que também não fez muito. E aí aos 20 minutos para mim tem um pênalti claro não dado pro Inter, num cabeceio do Wesley, o Reinaldo tá com o braço aberto, não é intencional, mas tá com o braço aberto, assumiu o risco, era para ter dado pênalti, na minha opinião, ali naquele lance. E ali o Inter ele fica com um sistema, quando tira o Bruno Henrique, bota o Romero e bota no intervalo para tirar o Thiago Maia, o Gustavo Prado, o Inter fica com uma saída de 3, tá? Com Juninho, Vitão e Ronaldo. Os laterais espetaram por dentro, ficou o Aguirre posicionado quase como, não meia, um segundo, terceiro volante, ao lado do Romero e do Alan Patrick, que foram os meias. Abriu o Roger, o Gustavo Prado na esquerda e o Wesley na direita, e o Ricardo Matias como referência, como se fosse um 3-4-3 quase o time do Inter no segundo tempo. E aí tem um chutaço do Bernabé aos 29, que o goleiro faz uma baita defesa, uma cabeçada do Ricardo Matias que não foi muito forte, mas ele sobe no segundo andar para cabecear aos 30, e aos 32 um golaço do Ricardo Matias numa baita jogada, o Inter com a bola, tentando ocupar todo o campo, com todo mundo ocupando, na verdade, o campo do Mirassol, mas apesar de não ter grandes jogadas, eram chutes, né, como teve a finalização do Bernabé, ou era chute de fora da área, ou cruzamento chuveirinho. E aí o Ricardo Matias domina dentro da área num lançamento muito perfeito do Vitão, corta, dá um come no zagueiro do Mirassol lindo e faz um golaço. O Ricardo Matias pedindo passagem nesse time titular do Internacional, e logo depois vem o gol anulado do Inter, bem anulado. O Ronaldo estava impedido, cruzamento de escanteio do Alan Patrick, a casquinha do Luca, e aí tá o Ronaldo impedido, a bola chega no Gustavo Prado, ele faria o 2-1 logo depois do Inter empatar o jogo, e aí o Roger ainda tenta, tira o Alan Patrick, tira o Ricardo Matias, os dois me pareciam cansados, mas mesmo que cansado, o Ricardo Matias estava fazendo mais do que qualquer um, eu não tiraria o Ricardo Matias, e bota o Tabata e o Luiz Otávio, e assim, gente, num jogo sem brio do Inter, o Inter titular, não era nem o Inter reserva, um jogo sem brio do Internacional aqui no estádio Beira-Rio, e acho que até o empate ficou de bom tamanho. O Ricardo Matias salvou o Inter do pior
porque sim, poderia ter perdido para o Mirassol por ter feito mais um jogo pífio dentro de casa contra uma equipe fraca que até deu espaço pro Inter. Não é que o Mirassol se defendeu a todo custo e o Inter não tinha nem como entrar na defesa do Mirassol. Nada disso. Tinha como. Não teve capacidade. E o Roger vai precisar rever muita coisa, porque contra o Maracanã, por mais que eles tenham vendido o mando de campo, lá no Orlando Scarpelli quinta-feira eles vão vender caro essa derrota pro Internacional e a desclassificação. Eu acho até que o Inter vai passar, é favorito, tudo certo. Mas eles vão vender caro pro Internacional essa desclassificação. E o Roger vai ter que corrigir muita coisa até lá, e muita coisa até o dia 28 contra o Bahia, daqui 2 semanas aqui no Beira-Rio, para decidir uma vaga nas oitavas da Libertadores. Deixa tua opinião aqui nos comentários, não esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, que eu volto daqui a pouquinho pra gente falar sobre o vestiário do Inter depois desse terrível resultado que deixa o Inter perto do Z4. A gente vai falar mais sobre isso e essa terrível atuação do Inter. Beijo, até depois.